Oi pessoal, sejam bem-vindos à primeira videoaula de Cálculo 3 e nessa videoaula nós vamos falar sobre a base de todo o Cálculo 3, que seria uma função vetorial. Então, antes de falar qualquer coisa, você concorda comigo que isso aqui é uma função, certo? E quando eu substituir o x por alguma coisa, eu vou ter um número no final. A mesma coisa para uma função de duas variáveis. Se eu substituir o x e o y por um número, no final das contas eu vou ter um número. Ou seja, isso daqui é um escalar, isso daqui é uma função escalar. Mas e se eu tivesse então uma função que retorna um vetor para mim, que no final ele não vai me dar um número, e sim um vetor, e isso que seria uma função vetorial. Eu posso ter uma função aqui, que eu vou ter como parâmetro o x e o y, mas no final ele vai me dar um vetor. Essa daqui vai ser a função que a gente mais vai trabalhar em cálculo 3. O conceito dela é bem simples, a única diferença é que ao invés de retornar um número, ela vai estar me retornando um vetor. É só isso que muda. Se você tiver uma função aqui, ó, por exemplo, que vai receber o x e o y, vai receber um ponto aqui no caso, né? Ou pode ser um vetor também. E ele vai ter o que? X ao quadrado, mas na verdade a primeira coordenada aqui vai ser só x ao quadrado. E depois y ao quadrado. Então isso aqui, ó, eu vou colocar alguns números aqui. Eu posso colocar um ponto, posso colocar um vetor. E aqui eu vou receber um outro vetor também, né? Então vamos supor aqui, ó, essa função daqui. Vamos apagar a de cima aqui para não gerar confusão. Vamos substituir o x e o y por 2 e 3. Então a gente tem que o quê? Que a função aqui, ó, de 2 e 3 vai ser 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. Então essa função daqui é isso que ela está fazendo, pegando dois números, ou se não um ponto, ou também a gente pode dizer que isso aqui é um vetor, né, de duas coordenadas, e está me retornando um vetor. Ou se eu quiser também eu posso falar que isso aqui é um ponto, né, porque ele está me dando duas coordenadas aqui. Se eu quiser eu posso interpretar como um ponto ou como um vetor. Ambas as formas estão corretas, vai depender do contexto, né. Aí essa função daqui, para que serve uma função vetorial? Um exemplo seria para calcular como que está um barco num rio, por exemplo, ou senão como que está a gravidade de algum planeta, como que está o fluxo da água no redemoinho. Dá pra gente calcular isso. Se a gente tem vetor, a gente pode usar isso como se fosse uma direção, né? Ele vai mostrar pra gente onde que vai uma direção. Um exemplo aqui, ó, seria essa função daqui, função de xy, só que a função é menos yx. Isso daqui vai me dar como se fosse o redemoinho. Por exemplo, pegando esse site daqui como base, vou colocar essa função daí para mostrar como que ficaria ela. No caso aqui, ela tá com duas dimensões só, né? Então, quer dizer que eu posso representar ela no plano com duas dimensões só. Então, na coordenada x eu tenho menos y e na coordenada y eu tenho x. Então a minha função ela vai ficar desse jeito daqui, ó. Tá vendo que ela é um redemoinho? O que isso quer dizer? Que com essa função daqui eu consigo saber a direção que uma pessoa vai. Por exemplo, vamos supor, tá no redemoinho um barco. Tá um redemoinho lá na água, né? Um barco. Isso quer dizer o quê? Se eu soltar esse barco na posição 1, 1, ele vai para onde? Ele vai aqui no caso para menos 1, que eu estou substituindo o y aqui como negativo, né? E o x aqui do lado. Ele vai para essa direção daqui, ó. Ele vai para a direção menos 1 e 1. Então, se eu soltar o barco aqui, ó, ele vai para onde? Para a direção menos 1, 1. Que por sua vez vai ficar puxando ele para um canto aqui. Ele vai ficar rodando aqui, ó. Rodando aqui sem fim. Então a função vetorial a gente pode usar para esse tipo de coisa daqui, para representar a direção, representar fluxo de água, por exemplo, representar como que está o vento. Então isso aqui seria uma das serventias, né, de uma função vetorial. Só que aqui eu só mostrei a função vetorial que a gente está recebendo dois números e retornando um vetor aqui de duas dimensões, né. Só que isso se aplica para qualquer dimensão. Eu posso ter uma função que tem três números aqui como parâmetro e vai me retornar um vetor de três dimensões. Ou senão eu poderia fazer também, eu tenho três números recebendo aqui, só que eu só vou retornar um vetor de duas dimensões. Eu posso fazer isso também. Eu sou livre para fazer o que eu quiser aqui. Pode existir qualquer tipo de função vetorial. Aí que a gente vai entrar nos chamados campos vetoriais. O campo vetorial que a gente basicamente vai dar uma analisada. Qual que é o tipo de entrada e qual que é o tipo de saída. Nesse caso aqui a gente tem uma função vetorial, então é um campo vetorial. Tá entrando aqui três coordenadas, né? Então tá entrando algo com três dimensões. E tá saindo o quê? Algo com duas dimensões, né? Então, algo com duas dimensões. Isso aqui lembra bastante aquele estudo de espaços vetoriais, né? Aí no caso aqui, essa função daqui é o meu campo vetorial, que vai do R3 para o R2. E se eu tivesse uma função que está indo do R3 para o R1? No caso, ele está me retornando um número, né? Está me retornando um número, isso aqui já deixa de ser uma função vetorial, né? Isso aqui passa a ser uma função escalar. Então, se a gente tivesse, por exemplo, multiplicando os três, eu estou recebendo três coordenadas, só que eu estou retornando uma só. Isso aqui é um campo escalar, então. No mais, o funcionamento de uma função vetorial vai ser basicamente o mesmo
de uma função escalar. O que a gente vai fazer é o quê? Pegar os números aqui, do x, do y, do z se tiver. A gente vai só substituir aqui e fazer as contas. A única diferença é que não vai nos retornar um número, né? E sim um vetor ou um ponto. Por que um ponto? Porque eu também poderia representar isso aqui como se fosse um ponto, né? Um exemplo muito bom seria se a gente fizesse algo assim, ó. Uma função que recebe como parâmetro só uma coordenada e ele vai me retornar um vetor. Poderia ser esse vetor daqui, ó. Cosseno de t na primeira coordenada, seno de t na segunda coordenada e t na terceira coordenada. O que isso daqui está acontecendo? Estou recebendo um número aqui e ele está me retornando o vetor, que também pode ser interpretado como um ponto. Aí se a gente for juntar todos os pontos que esses vetores aqui pode ser, isso vai dar pra gente uma curva. Então se a gente for colocar aqui no GeoGebra, por exemplo, a gente pode colocar isso, que a gente vai ter um ponto, só que ao invés de eu colocar 1, 2 e 3, eu vou colocar uma coordenada aqui. Por exemplo, cosseno de t, seno de t e o t. Aí aqui, ó, já tá dando pra gente uma curva aqui, tá vendo? Essa curva daqui dá a impressão de que ela tá começando e acabando aqui, né? Mas é a limitação do programa. Eu posso só aumentar o limite aqui se eu quiser. Vou colocar um limite bem grande. Colocar que ele vai, por exemplo, do menos 100 até o 100. Aí vai ficar um pouquinho maior aqui pra gente conseguir visualizar tudo, né? Só que aqui no caso, a curva ela não tem fim, né? Eu posso colocar qualquer número, posso colocar infinitos números como t. Eu tenho infinitas possibilidades para substituir o t e ele vai formando a curva aqui, ó, de pouco em pouco. Então uma função vetorial eu posso também usar para representar uma curva. Só que uma curva daqui, ó, pensa aqui comigo, ela é uma linha, né? Se ela é uma linha, ela tem uma dimensão só. O que faz total sentido porque a gente está recebendo como parâmetro uma variável só, né? Então ela vai ter uma dimensão só. Só que o vetor, ele tem 3 coordenadas. Então essa linha, ela vai ficar no espaço tridimensional. Só que a linha em si tem uma dimensão só. Aí, ó, a linha está no espaço tridimensional, só que a linha em si tem uma dimensão só. Isso quer dizer que se eu colocasse aqui, por exemplo, t e a variável u, por exemplo, isso quer dizer o quê? Que aqui ele tem duas variáveis. Se tem duas variáveis, ele vai ficar no espaço bidimensional, né? Ele vai ficar com duas dimensões. E assim funciona para qualquer coisa. Se eu tiver 3 coordenadas aqui, isso quer dizer que ele já vai ser um sólido, né? Ele vai ter 3 dimensões. E é assim que funciona. Então, para a gente criar curva, a gente consegue criar curvas dessa forma daqui. E qualquer coisa que eu quiser. Se eu quisesse colocar aqui, ó, no lugar do cosseno de t, eu colocasse um multiplicado por t, ele já ia ficar de uma forma bem diferente aqui, tá vendo? Ele vai aumentando de pouco em pouco, né? E se eu for tirando os um daqui, a gente vai vendo que ele vai ficando cada vez maior. Então, uma função vetorial é uma função normal. Então, não precisa da gente interpretar ela como se fosse um bicho de 7 cabeças ou algo assim. Porque a única diferença é que ela vai dar pra gente um vetor ou um ponto. E como a gente pode obter pontos com ela, né? A gente consegue fazer essas curvas que nem a gente tinha feito ali. E se a gente quiser, a gente também pode separar isso aqui. Eu posso colocar isso aqui como se fosse uma soma de vários outros vetores. Por exemplo, que o f de t, ao invés de escrever assim, eu posso escrever como se fosse cosseno de t vezes i, aí o i é um vetor, né? Mais seno de t vezes j, j também é outro vetor, mais t vezes k. E k também é outro vetor. Isso daqui é literalmente a mesma coisa disso daqui. É só outra forma de escrever diferente, né? Ou também, se eu quiser, no caso de uma curva, eu posso separar isso aqui como se fosse para cada coordenada em específico. Por exemplo, eu posso deixar bem claro aqui, ó, que o x da minha reta, ele vai ser cosseno de t, que o y da minha reta vai ser seno de t e o z da minha reta vai ser t. Isso aqui, ó, nada mais é do que uma curva parametrizada, né? Que aqui, ao invés de deixar tudo junto dessa forma daqui ou dessa forma daqui, eu separei cada uma das coordenadas. Então, basicamente, essa daqui é a base de cálculo 3, é bem tranquilinha, é mais com foco em função vetorial e também em curvas, retas e tudo mais. E é mais isso que a gente vai mexer daqui pra frente. E por último, se aí a reta ele tem esse formato daqui, ó, a gente poderia dizer que uma reta ou uma curva, ele tem basicamente esse formato daqui, né? De R, que seria de reta, né? Ou curva, vai ser o quê? Alguma coisa que está multiplicando I, então eu vou chamar isso aqui de F, por exemplo. Alguma coisa que está multiplicando I, mais alguma coisa que está multiplicando o J. E aqui no caso é T, né? Eu coloquei X sem querer, aqui é T. Então vai ser o quê? Alguma coisa que está multiplicando I, mais alguma coisa que está multiplicando J, mais alguma coisa que está multiplicando o K. Então basicamente esse formato daqui que tem a minha reta. Ou se eu quiser também eu posso escrever esse formato acima aqui, né? Que é literalmente a mesma coisa. Que na primeira coordenada, que no caso a multiplicação por I, né? Eu tenho uma função. Na segunda coordenada eu tenho outra função.
função, enquanto na terceira coordenada eu vou ter mais uma função. Então, tanto em cima quanto embaixo são duas formas da gente representar uma reta ou uma curva. No mais, esse foi o conteúdo da aula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima videoaula.